Espírito Santo, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas que estão no meu coração. Fique à vontade aí no seu lugar, só peço que você não se disperse. O Espírito ele faz isso mesmo. Ele deixa a gente sem entender nada. Abra comigo, sabe, de Mateus capítulo 25. Obrigado, Jesus. Nós te honramos e te chamamos. Obrigado, Jesus. Fica à vontade mesmo. Claudinha chega, pelo amor de Deus. A Claudinha fica puxando o couro, vocês reparam assim. Para que a igreja fica. Todo mundo está junto. Mas você não deixa a gente cantar. E olha que eles estão aqui cantando faz 2 horas. E eu que não deixo eles cantar faz 2 horas. Não é verdade? Desde as 9 da manhã já estão aqui posicionados, adorando o Senhor. Irmãos, é uma particularidade que nós vivemos agora, sim, Diego, tá? Quando eu estudar. É uma particularidade que nós, como Casa do Leão, vivemos, que é até difícil explicar. Porque para nós, o culto ele não é um momento, é uma vida. O que você vê acontecendo essas coisas não é aquilo que nós preparamos para que Deus faça, ou nos preparamos para receber. Pelo contrário, nós nos preparamos, nos consagramos para não atrapalhar. Sabia? A nossa maior oração é: não nos deixe de atrapalhar o Espírito Santo. Eu fui ali, o Thiago, o Rodrigo oraram por mim, e a oração que eles fizeram é: Espírito Santo, nós não queremos te atrapalhar. Nós não queremos ser uma pedra, nós não queremos ministrar no lugar que o Senhor está ministrando. Porque onde o Senhor ministra, tudo aquilo que nós fazemos perde a força. Vocês entenderem, tem momentos na nossa vida que nós cantamos a Deus, tem momentos que o Espírito Santo canta a Deus no nosso intermédio. Que o Espírito Santo entra dentro de nós e não quer um clamor que a gente nem entende. Tem gente aqui que faz tempo que não chorava, que faz tempo que não orava em língua, que faz tempo que não sentia a presença de Deus. Que hoje estão sendo tocados.
Não por aquilo que nós estamos ensaiando para fazer, mas por aquilo que nós estamos nos consagrando para não atrapalhar. É algo maluco. E nós vamos embora daqui e nós não vamos pensando, Senhor, como que vai ser o próximo? Porque nós sabemos que se chegarmos em casa, levantarmos as mãos, a presença de Jesus ela vem. Amanhã cedo, quando levantarmos para orar, levantaremos as nossas mãos, a presença do Senhor vai vir. Pastor, e se não vir, não tem problema, nós permaneceremos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. O problema é que a gente se cansa fácil e um dia, quando nós não temos a resposta, que nós queremos, nós saímos do lugar aonde Jesus faz as coisas. Não adianta clamar, não adianta clamar. Eu preciso clamar e continuar clamando, até que Ele venha e responda. A gente clama e sai daí. A gente busca e sai. Senhor, alcança a minha casa. Aí o Senhor falou assim, deixa eu colocar algo dentro de você, ver se vai acabar o seu coração. Aí você sai. Senhor, alcance a minha cidade. Aí o Senhor coloque algo dentro de você e você sai. Se você está clamando, permaneça. Porque na hora que o Espírito Santo te responder, Ele vai fazer. E quando Ele faz, nós não precisamos fazer. A gente faz o que Ele está fazendo. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Eu penso que tem queimado os seus dias. Sexta-feira nós estávamos aqui orando. A gente estava com uma bagunça cheia de coisa, cheia de presente, um monte de coisa aí. A gente resolveu vir orar cedo. E se a gente ora aqui, a gente vai ficar e falar, né? Nós estávamos vamos fazer um domingo com as portas fechadas. E a gente deu uma clandestina para homenagear a gente. Foi olhando. Deu tudo clandestino, tudo fechado aí. Sem microfone, sem só violão, sentado chorando. E esse texto que já estava saltando começou a saltar no nosso coração. E a gente começou a discernir aquilo que Deus quer e aquilo que nós somos em Deus. Se a gente não identificar o que nós somos em Deus, nós teremos crises. Nós estaremos sempre em crise. E como em 2025 nós passamos por crises? Não é verdade? Quantas crises você passou esse ano? Incontáveis. Talvez você está em crise aí. Não é verdade? Só que tem crise que o Senhor nos coloca para nos revelar quem é. E tem crise que as nossas próprias escolhas nos levam. Se você está em crise e você ainda continua em devoção, continua amando o Senhor, continua orando, continua fazendo tudo que você sempre fez, essa crise é para se aproximar ainda mais do Senhor. Mas se você está em crise, você deixou de orar, deixou de ler, deixou de ter devoção, essa crise faz as suas escolhas te levar. Aí você vai ter que olhar aonde você entrou nessa crise, você vai ter que colocar. Toda crise que a gente passa começa pela devoção. A crise que o Senhor nos coloca, ou melhor, o processo que Deus nos coloca, a gente ainda amanhã cedo. Vamos acordar ainda mais apaixonados por Ele. A crise que nós nos colocamos amanhã cedo, a gente vai acordar, a gente vai nem querer saber falar o nome de Jesus. Estão me entendendo? Decida, entenda. Qual é a crise que você tem enfrentado hoje? Se a crise que você está amanhã cedo, você vai continuar de volta. Calma, só por mais um pouco de tempo, você te tira dela. Mas sabe que você acorda já aconteceu, você quer coisa de tudo. Acorda até uma pessoa do trabalho que Deus te deu, a família que Deus te deu, o lugar que você está. Você precisa olhar e ver quais são as suas escolhas, quais que são os seus caminhos. É muito fácil isso, né? Amém? Amém? E você está numa casa que às vezes bom, a gente não sabe fazer muita coisa não, mas uma coisa que a gente aprendeu a fazer é a barriga. Sabia? A gente não tem talento, você repara, a gente só tem talento, a gente não manifesta talento. A gente não carrega talento. Às vezes você entra uma cantando tão assim, você está olhando para a gente e ela passa para a música, não é verdade?
Eu acho que pensei uma frase aqui, mas ia ficar ofensivo. Eu tenho pensado que a cidade está cansada da teoria ou do bem feito. Eu tenho entendido, cara, eu amo essa cidade, tá? Todas as vezes que nós denunciamos e profetizamos sobre essa cidade, não é ato de desordem, mas é um ato de amor, porque a gente ama Marília e a gente sabe que Deus vai fazer através da cidade de Marília. Você está diante de um homem, de uma casa que ama a cidade que está inserida. E quando nós entendemos o que está acontecendo nessa cidade, nós estamos percebendo que a cidade está cansada daquilo que a nossa técnica e o nosso preparo pode fazer. Vocês que ministram, vocês sabem. É muito fácil a gente preparar algo para dar para o povo, não é verdade? Vocês que ministram, vocês sabem. É muito fácil, né? É fácil nós prepararmos algumas canções, né? Claro, de vir aqui e cantar algumas canções. Você começa com aquela, você começa com aquela mais assim, aquela mais chorosinha. Se nós cantar aqui uma música que Deus vai te honrar, você vai chorar porque você quer ser honrado. Se nós cantarmos uma música aqui que Deus vai te dar a vitória, meu Deus, irmão, você vai virar um portal para nós. Porque nós queremos que Deus nos dê a vitória. Então é fácil tocar no seu emocional. Mas tem uma coisa que o Senhor nos fez nessa casa: é parar de fazer culto para o homem ficar emocionado. No dia que você vê nós fazendo culto aqui, para que você fique emocionado, bate na gente que a gente desviou. No dia que a gente fizer culto aqui para você chorar, para que você fique emocionado, para que você oferte no final do culto, para que você no próximo culto traga mais um importante, irmão, a gente perdeu a visão. Porque nós estamos aqui para oferecer algo racional que muda o nosso comportamento. E amanhã nós nos tornamos uma testemunha viva daquilo que Jesus está comunicando à igreja dele. De amanhã a gente sai lá para fora e as pessoas olharem para você e está irreconhecível. Porque você mentiu, você não está mentindo mais. Você ganhava dinheiro desonestamente, você não está assim mais. Você não tinha um testemunho e agora você tem. Você era uma mulher fofoqueira e agora você está guardando a língua dentro da tua boca. Você era um homem promíscuo e agora está andando em santidade. Essa é a igreja de Jesus que irá testemunhar que Ele é. Eu não quero que apareça chegando no seu trabalho e falando na minha igreja porque o meu pastor é legal. Eu sou lá o Limpinha para ficar em igreja na terra. Você lá, vai lá, porque o pessoal canta tão bem, querido. Nós não somos pobre aqui não, para tocar na sua emoção. Mas eu quero que amanhã você chegue no teu trabalho pegando fogo e alguém olha para você e fala: o que aconteceu? Eu me encontrei com homens que estavam queimando e eu comecei a queimar também. Eu me encontrei com homens apaixonados por Jesus e eu também estou apaixonado. Eu me encontrei com homens dos olhos, e eu estou também. Essa é a igreja que eu gosto, irmão. Eu já falei para você, não tem problema nenhum de quem gosta da gente. Porque no fundo, até os que não gostam da gente gostam. Se não gosta, um dia vai gostar. Porque nós só precisamos de amar Jesus. Nós só precisamos de conexão. Você só precisa saber para onde você vai e quem te chamou para ir. Você só precisa saber o que você precisa fazer amanhecer. E no meio de uma geração que busca fazeres, não fazer também é fazer alguma coisa. Escolher não sair do lugar que Deus nos colocou também é uma atitude e é sábia. Quantas vezes, irmão, nós não pensamos em desistir? Quantas vezes nós não pensamos em jogar tudo pro alto e ir embora? Quantas vezes, irmão, quantas vezes passou na tua cabeça: nunca mais eu vou atrás desse Jesus? Quantas vezes?
eu que faço isso. É só eu? Quantas vezes nós ficamos desacreditados? Porque os planos que nós colocamos não deu certo. Quantas vezes, sabe? Tem gente aqui que talvez não. Tem gente aqui que falava que nunca mais ia entrar dentro de uma igreja. E hoje estava aqui profetizando com a dança. Tinha pessoas que nunca mais eu quero isso. Daqui a pouco está lá meu irmão orando e liberando vida por ele. É isso que Deus faz, irmão. Mas se nós tivermos a convicção de quem nós somos e para onde nós estamos indo, os dias maus não vão nos parar e sim nos impulsionar. Quem te chamou? Fala com você mesmo quem te chamou. Você fala com o pastor, você está lascado, irmão. Quem te chamou? Quem te chamou, querido? Não estou pronto, irmão. Quem te chamou? Então, para que duvidar? Será o mesmo hoje? Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, amanhã ele vai ser o mesmo, eternamente ele vai ser o mesmo. Por que duvidar? Porque as nossas expectativas estão no lugar errado. Repita comigo, eu não posso colocar a expectativa na estrutura, porque com o sopro, toda a estrutura vai pular para baixo. Mas se a minha expectativa estiver em Jesus, se a sua expectativa estiver em Jesus, pode vir o inferno que for, querido. Pode vir o demônio que for, o Satanás, o principado que for. Pode vir a pandemia, pode vir a fome, pode vir a pobreza, pode vir o desemprego. Todo mundo pode nos abandonar, que nós permaneceremos. Mateus 25, o reino dos céus será, repita comigo, o reino será. Semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, repita comigo, o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Fala para o irmão que está do lado, vê se ele está com sono. Fala assim, mas não tem problema ficar com sono e muito menos dormir. Mas se você estiver dormindo na desobediência, aí o negócio fica ruim. Mas se você estiver dormindo na soberania de Deus, fica tranquilo. Tem muita gente aqui dormindo na desobediência. Tem mais do que dormindo na soberania. Você quer ver como você está dormindo na desobediência? É quando o Espírito te desperta, se você acorda desesperado. Se amanhã cedo, quando o seu despertador acordar, se você acordar desesperado, com um monte de coisa a fazer, você está dormindo na desobediência. Mas se você acordar convicto naquilo que você precisa fazer, irmão, é a soberania que você está descansando. Eu acordei com vontade de dormir. Levantei até atrasado, né, Cauê? Cauê mandou mensagem que tinha vindo tudo de perua, né, Cauê? Cauê, bicho, eu tô atrasado. Eu falei, nem respondi ele, eu respondi ele, eu escovar o dente. Não tem problema a gente cansar. O problema é que nós estamos descansando. Se estamos descansando na vontade de Deus, ou se nós estamos descansando na soberania dele. Jesus dormiu. Dormiu. Agora você vem falar para mim que Jesus estava sendo inconsequente. Jesus estava dormindo debaixo da soberania de quem ele era. Pastor, mas tinha uma tempestade, e daí? Só tem medo da tempestade que não conhece o Deus que tem. Porque se conhecer o Deus que tem, vai levantar a mão e eu falar, vento,
Chega. Sabe por que nós estamos em ciclos intermináveis? Porque ainda nós não conhecemos a soberania do Deus que nós temos. Porque se nós conhecermos, nós levantaremos a mão e daremos uma ordem. E tudo irá se submeter à autoridade de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Pastor, minha casa é uma confusão. A soberania de Jesus está lá? Jesus está soberano na tua casa? Jesus, pastor, meus filhos, meu trabalho, meu marido, minha esposa. Jesus está sendo soberano dentro da tua casa? Então os irmãos vão falar, pastor, minha casa é uma bagunça. Os irmãos vão abrir a Bíblia dentro de casa. Como que vai querer que Jesus coloque as coisas no lugar? Gente, não precisa deixar de ser inocente. Como que Jesus vai colocar algumas coisas no lugar se dentro da nossa casa ele não é honrado? Mas quanto tempo você não chora pela presença dentro da tua casa? Não pelos problemas. Porque pelos problemas que a gente começar a contar, todo mundo vai chorar. Todo mundo aqui tem algum familiar doente, tem alguém desempregado, alguém que nos deixou, alguém que está falando mal da gente, alguém que nos feriu, alguém que foi embora e a gente quer ir embora. Todo mundo aqui tem problema. Ok? Se a gente for começar a contar os nossos problemas, a gente vai chorando um para o outro. Ou só eu que tenho problema? Família. A gente vê Jesus alcançando os irmãos, às vezes não alcança, a gente que eu estou só chorando para Jesus. Se eu confiar na soberania de Deus, eu confio que existe um tempo certo, determinado para todas as coisas. Se ainda não chegou o tempo da colheita, é sinal que nós estamos ainda no tempo de arar, de semear. Só que a gente deixa de semear e a gente quer colher. Não tem como. Deixa todo o tempo para você colher, você vai lançando semente aí. Repita comigo, discernir o tempo. Muda tudo. Se você discernir o tempo, você vai começar também a discernir o modo. E aí você não se cansa. Todas dormiram. Todas se cansaram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiu para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos lá comprar os óleos de vocês, vamos. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, viu comigo? Entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi preparada. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia, mas nós precisamos estar. Você sabe a hora que Jesus vai vir? Você sabe a hora que vai voltar a luz? Se a gente não sabe, a gente tem que estar o quê? Quem que já andou de Uber? Quem que já chamou Uber? Todo mundo. Você vai lá no aplicativo e você chama o carro, não chama? Aí aparece lá 10 minutos até mim. Verdade? Então você tem 10 minutos para o quê? E se o Uber chega na porta da tua casa e você não estiver preparado, o que ele faz? Vai embora e ainda você fica com custo ainda. Uma vez eu estava vindo para a igreja, eu chamei o Uber. Mas quando eu chegar em casa, para eu ficar em casa depois, eu chamava o Uber. Chamei o Uber e estava só 36 minutos de distância. Eu falei, nossa, ficar lá em Rosário, mas eu posso. E eu falei, já que ele está hoje, eu vou preparar as coisas para dormir. Sentei no sofá, capotei. Não vi o irmão chegar, não vi nada. Foi embora, foi embora, fiquei com 36 reais. Fui chamar o outro Uber de novo, pelo amor de Deus. Faltou 6 reais que o homem levou de graça. Por eu estar fora do ambiente de vigilância, eu tive que esperar. O irmão abençoado lá buscar. Cheguei na igreja quase 8 horas. Cheguei no irmão, você perdeu a hora, né? Nós não sabemos a hora que ele vai vir.
Mas se nós estivermos prontos, posicionados, não existe problema para nós. Só que eu sempre olhei para esse texto e falei, nossa, a igreja é dividida entre os que tem hora e os que não tem. Não é verdade? Sempre olhei e falei, nossa, eu acho que eu estou com hora suficiente para descansar. E eu sempre olhava para os irmãos, mas acho que aquele lá não tem hora não. Ele vai bater na porta do banquete e vai ficar para fora. Só que hoje de manhã eu estava olhando o texto e eu falei, gente, a gente não é normal, a gente é normal, não é normal, gente, vamos ser sinceros. Gente, o normal era acabar o culto, você ofertar, acabar o culto na sua casa. E que você se vire para achar um frango assado para você almoçar. Quem que veio mandando dia comunhão? O desespero que era para nós achar almoço. Não dava vontade nem de vir na igreja. Quer dizer, gente, vai estar passando um perninho aqui desde as 5 e pouco da manhã. O perninho está sendo preparado desde sexta-feira, sendo temperado. Sabe quanto é a prova desse perninho? Então, o maná que cai do céu, meu irmão. Deve perder do trabalho. Aí a gente vem aqui, aí chega os irmãos. Aí você chega 9 horas, você já não está entendendo tudo que chegou aqui depois das 9h30. Fala assim, amém, glória a Deus, a gente começa às 10. Você disse, vou ficar aqui. Mas quem chegou depois das 9h30 já não estava mais entendendo nada. O Rodrigo e o André chegou ali para me dar oi, eu falei, vocês estão entendendo alguma coisa? Eles olharam assim para mim, você não está entendendo nada. Pastor, mas aonde está o ensaio? Meu irmão, o ensaio está amanhã, 6 horas da manhã, quando a gente levantar e começar a cantar para ele. Amanhã, 6 horas da manhã, quando nós levantarmos e começarmos a chorar de saudade por ele. De amanhã, 6 horas da manhã, a gente dá burro no travesseiro e fala, você não tem o meu amor, porque eu amo o meu Senhor mais do que tudo. Pode rotular a gente de novo, pode. De maluco, de inconsequente, eu sou crente. Porque eu sei de onde que ele me tirou. E se tem uma coisa que eu não quero, é voltar para lá. Eu sei de onde que ele me tirou, das crises que ele me curou, das drogas e da bebida que ele me libertou, da prostituição que ele me libertou. E eu não... Se eu ficar 2 dias sem orar, eu acho que eu volto para trás. Se eu ficar 2 dias acordando meio-dia, eu volto para trás. Acho que nem consigo perceber. Porque nós não tínhamos nada para fazer na sexta-feira de fora. Eu vou ter mais tarde. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu estou abençoado, mandando mensagem no grupo lá, eu falei, não é possível. 5 e pouco da manhã, eu não aceito Jesus. Eu dei outra travesseirinha aqui, tio, ó, virei do outro lado, eu falei, agora eu durmo de volta. Quem disse que a gente dorme? Eu levantei daí, eu também não vou lá, não. Eu doido que estava lá, sentadinho no cantinho, falando, Jesus, vem aqui dar um cheiro na gente, vem. Entra aqui na minha classe se tiver coragem, eu te desafio. Eu duvido que você venha aqui. Se você fosse Deus mesmo, entra aqui e me dá um cheiro. Passa o teu perfume. Se você falar isso, ele vai vir, irmão. Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de ser desafiado pelos filhos. De falar, eu duvido que se abra esse mar para eu passar. Eu duvido se eu me lançar nessa fornalha quente, você não vai dançar comigo. Eu duvido que se eu não for lançado na cova dos leões, o Senhor não vai deixar fazer um caminho dele. Eu duvido.
Eu duvido que o Senhor mude a vida de alguém aqui nessa manhã. Eu duvido que o Senhor cure alguém da depressão nessa manhã. Eu duvido. Só que aí eu entendi que o que Jesus estava denunciando e declarando era a igreja dos finais dos dias. Porque ele não estava dizendo o reino é, o reino será. Ele estava falando sobre uma profecia que vai chegar um tempo que a minha igreja, a minha noiva, vai sair do lugar onde eu vou até ela. E por sair ela vai se cansar. O problema das 10 virgens não era o óleo, foi ter saído do lugar que elas estavam, o lugar que o noivo encontrava. Profeticamente eu consigo entender que o noivo demorou porque o noivo teve que mudar de direção. A gente cansa porque a gente está saindo do lugar. Aí todo mundo dormiu, cara. Só que existia lá uma igreja que estava com tanta saudade, que estava com tanta vontade de ver ele, que falou: gente, eu preciso ficar atento, porque quando ele aponta lá eu vou gritar. Existe uma igreja que vai carregar uma voz profética, que não vai dormir, não vai estar preocupada com o olho, ela vai estar atenta aos sinais e ao mover dos céus vai dizer: ai, levanta porque o noivo vem. Irmão, a gente não consegue se encaixar em nada porque Deus nos deu uma voz. Casa do Leão é uma igreja que carrega uma voz profética. Uma voz, ó, de despertar. Isso que a gente é chato. A gente é insistente. Eu sei que a gente é chato. Só que a gente vai continuar sendo chato. Eu tenho que perguntar a Deus o que nós vamos fazer nessa cidade. Irmãos, a gente tem até dificuldade, às vezes, em fazer amigo. Que a gente às vezes senta com os pastores e é tanta conversa que eu falo: gente, onde está o anúncio de que Jesus está voltando? A gente sempre fala: ah, como que a igreja vai crescer? Irmão, eu não quero que a igreja cresça, porque a igreja ela já está na estatura perfeita. Eu quero que a igreja seja adornada pelo Cordeiro. Eu quero que a igreja seja limpa pelo Espírito Santo. Então não importa se nós tivermos 10 ou 10 mil, não importa. A voz profética que está sobre nós é para anunciar o retorno do Messias. Marido, sabe como que você vai anunciar o retorno do Messias? Amando a sua esposa incondicionalmente. A igreja ela pode ser perfeita que for, mas se as famílias não evidenciarem a Cristo, cara, não vale de nada. E homens, se vocês acham que eu fui ruim com vocês esse ano, é melhor vocês correr daqui, porque ano que vem eu vou ser pior. Esse ano a gente ligava para os homens acordar sempre por horário que era para casa. Na hora que você acordar, ela não está fazendo cultura dentro do teu quarto. E se vai pedir para as mulheres deixam, tá? Elas preparam até o café da manhã para a gente. Vocês acham que vai ter coragem? Fala aí, irmão, já imaginou você acordando lá? Deixa aqui, nós tudo. Profecia e tudo, lembra quando tinha o programa do Gugu que acordava os irmãos lá? Entrava com a buzina, vai ser enchendo de lá. Você já pensou que uma coisa maravilhosa? Eu estou pensando.
Se tiver uma mulher querendo clicar aí, a gente já começa amanhã. Procura a gente depois que a gente vai. Porque, mulher, se o teu marido for um homem de devoção, a sua casa não precisa de mais nada. O problema é que nós não temos devoção e nós estamos correndo para suprir somente aquilo que a presença pode oferecer e não vai dar certo, irmão. Você pode trabalhar o tanto que for, no final do dia vai faltar ainda. Mas você está falando que você tem dinheiro, irmão. Você não sabe o que a gente faz. Eu estou orando para Deus levantar os homens de dinheiro. Oxe! Os empresários que vão falar, pastor, a minha empresa vai sustentar a obra de Deus. Eu estou orando por isso. Você acha que não? Às vezes a gente ganha um tabletinho de chocolate e reparte de 200. Mas não é tão feliz, não estamos reclamando, não. Eu até esqueci que eu estava falando antes disso. Hã? Não, foi depois, hein? Antes não. Ah, tu lá na sua casa aí, qual dia lembrou? Cliente chegando. Não vai ser diploma, não vai ser diploma com violão. Então, homens, ou tu se apruma ou tu some. Se tiver um homem do seu lado, fala assim: ó, ou soma ou suma. Se não for para somar, fala, por favor, rala. Porque o homem dá trabalho, porque o homem que não está posicionado dá mais trabalho do que qualquer gente. Porque homens, eu estou falando aqui para homens, não para meninos. Os meninos do videogame podem continuar jogando videogame. Porque essa fecha o ouvido que não é para vocês. Eu estou falando para homens, porque Deus está levantando homens nessa cidade. Homens que vão dormir cedo porque tem que acordar cedo para orar. Homens que vão falar não porque tem que ir para o lugar da devoção. Homens que vão abrir mão do divertimento porque tem um compromisso com a presença de Deus. É desses homens que eu estou falando. Mas para os meninos de videogame, continua. O de vocês está guardado daqui a pouquinho. Estou falando para homens que amam as escrituras, que as famílias estão guardadas atrás de um homem valente. Ninguém sei o que eu estou falando com ela, você fala isso também. Nós carregamos uma voz profética para anunciar o retorno do nosso amado. Irmão, eu não sei para você, mas para mim não está tudo bem, não. Para mim o negócio está estranho. Quem está com expectativa das festas de Natal e Ano Novo? Faz que amém? Ninguém. Glória a Deus, achei que era só eu. Não sabe que eu estou com expectativa das primícias que a gente vai entrar e ter que trancar a porta, vai ficar aqui 7 dias chorando, passando fome, com dor de cabeça, não querendo olhar para a cara de ninguém. É verdade, irmão. Não é essa antiga. Pastor, mas é a expectativa do ano novo. Não, se a minha expectativa tiver no ano novo, ontem eu ouvi o irmão falando, pastor, porque o ano que vem o ano das cores e tal, tira o astro tal, falando, vai se converter, feliz. Porque, pastor, ele tem que passar com branco, porque ano que vem vai ser o ano da paz. Falei, irmã, tem rumor de guerra para tudo quanto é canto. Os navios do Trump estão ali na costa da Venezuela, pronto para atacar. E você está falando para a gente vestir branco para paz? Quero um que venha vestir pano de saco, está no ambiente de humilhação, dizendo: Jesus, perdoe a tua igreja, perdoe o teu povo, livra o teu povo, Senhor. É isso que eu quero. É isso. Como era você comprar uma nova para passar a vida no pano? Porque se passa, você vai ver outra mesma roupa. Só de fazer umas camisetas de aniversário que eu estou guardando. Umas boas, estou guardando lá.
A passagem nada da minha irmã, então de brincadeira, Jesus nos deu para nós uma voz para ecoar sobre essa cidade. Então não é sobre quem está dormindo, pode dormir, porque eu vou te despertar para cá comigo. Pode dormir, Mateus. Pode dormir, pode todo mundo dormir, qualquer um dormir. E daqui a pouquinho vocês vão ouvir uma voz de trompeta, não vão ouvir de seu dizendo: desperta do que dorme. Pesou, né? O clima, né? Muito mais fácil falar para você: vem que eu vou te encher de óleo para que você não perca a presença. Não, não. Quero colocar uma perturbação dentro de você. Que você não consiga dormir dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí você não vai para todo mundo dizendo: Jesus vai voltar, senta ele. Você vai falar: não, olha o meu comportamento. Eu vou dizer: mas por que você está com esse comportamento? Fala: porque Jesus está aqui. Meu Deus! É que a gente quer converter, sendo que a gente ainda não é convertido de verdade. Você quer ver como que nós somos convertidos? Essa é a nossa prioridade ao Senhor. Irmão, não vem falar: ah, pastor, isso é radical, porque o Evangelho é radical. O gospel colocou o Evangelho como se fosse uma opção. O Evangelho, meu irmão, você não tem como ver. Se você aceitou Jesus, bem feito, você não tem outra vida. Aí a gente fica igual você, construindo algo que daqui a pouco vem a pandemia levar. As coisas estão falando que vai vir coisa ruim, eu não, a Bíblia está falando. Você está falando que vai vir dias maus, eu não, a Bíblia está falando. Estou orando para que esses dias venham. E esses é os sinais do retorno deles. Jesus não está lá. Mas eu entendi que ainda a igreja dele não está pronta. Porque todos estão adormecidos e não tem ninguém que acontecer. Nós, ano que vem vai ser um ano especial para a gente. Já vou lá para você. Vai ser um ano diferente para a gente. Esse final de ano, Jesus nos deu uma expressão muito forte. Por mais que nós estamos alegres e contentes com a expressão, que nós mais nos preocupamos com a retaguarda, com a devoção. O que a gente mais se preocupa é com a devoção. Se nós temos devoção suficiente para esperar até que Ele venha. Se nós temos convicção suficiente de quem Ele é, se tem convicção suficiente de quem Ele é. Acho que a gente não tem ainda, sendo bem sincero. Porque ainda a gente se molda muito lá naquilo que as nossas emoções fazem. Se nós estamos com as nossas emoções debilitadas, nós deixamos de amar ao Senhor. É quando as nossas emoções entram no lugar, a gente começa a adorar de novo. Não é verdade? Quando você está insatisfeito com algo, a sua devoção baixa. É quando você começa a ser satisfeito, a sua devoção volta. Não, isso denuncia que ainda nós não estamos prontos para amar e anunciar o Senhor verdadeiramente. Isso não é um problema quando a gente entende. Porque se a gente entende, a gente busca o Espírito para que o Espírito nos ajude. O problema é quando a gente não entende. O problema é quando eu não entendo. Porque quando eu não entendo, eu faço de tudo para que a minha vida fique bem. Aí eu condiciono o meu bem-estar em situações que eu não tenho poder de mudar. Quando o marido converter, eu vou ficar feliz. Quando a esposa converter, eu vou ficar feliz. Quando os filhos se converter, eu vou ficar feliz. E aí vai se condicionando. Daqui a pouco está todo mundo convertido e você está na merda. Não é? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Não condicione aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer em coisas que nós não temos o poder de mudar. Em coisas que somente o Espírito Santo pode fazer. Pastor, mas a minha família, gente, de verdade, eu oro todos os dias pela minha mãe. Eu sei que o profissional não está certo, mas eu não paro a minha vida porque minha mãe está aqui. Às vezes nos falta dinheiro, mas a gente não para passar tempo porque falta dinheiro. Bom, tem um dia que a gente literalmente já fecha a cara do movimento.
curativa, tá? Assim, entrar mas é isso. Daqui a pouco vão chegou lá com a mulher na frente, procurar o convite. O pastor falou, não, você falou, não, vai representar ti. É, uma metáfora, uma parábola, tá? Mas a gente não está falando da nossa vida porque nós somos chamados para anunciar. E nós estamos anunciando que Jesus está voltando. Com a nossa vida. Então, se você faz parte dessa casa, você só vai conseguir entender quando a sua vida começar também a anunciar. Aí você entende. Enquanto isso, você vai ficar falando, mas eu não estou entendendo. Pastor, não fala nada, não vou falar. Existe um lugar que Deus fala, um lugar que ele identifica. Repita comigo, eu só vou entender quando eu começar a anunciar. Se eu não anunciar, dificilmente eu vou entender. Amém? Amém. Mas se você não orar para a gente, eu não. Se Jesus ainda não fez algo sobre você, é porque você não tem o seu coração. Então eu não vou tocar tudo você está com o coração nesse momento. Nós estamos aqui já 2 horas construindo um lugar. Se você não acessou esse lugar, eu vou tocar aqui. Nada a ver com isso. Elas têm prova. Se você não aproximou daqueles que estavam brigando no domínio, a gente só queimou. Quem quer queimar se aproxima de quem está queimando, meu irmão. O problema é que a gente está se aproximando de quem não tem nada para dar para a gente. Se aproxima de homem e de mulher de Deus, que vão sentar na mesa e vão evidenciar o Cordeiro. Não é? Que evidencia quem Cristo é. Você, cara.